Brasil, o futebol é o esporte praticado e admirado por milhões de pessoas. A paixão é tanta que, em muitos casos, o fanatismo é despertado. Frases como "aqui tem um bando de louco" e "minha vida é você" são ecoadas por torcedores de dois grandes clubes de São Paulo, por exemplo. A reportagem que você vai assistir agora, aqui no Realidade em Pauta, busca esclarecer os motivos dessa paixão e os cuidados que se deve ter quando o gostar ultrapassa os limites e passa a ser um exagero. A paixão, aquele sentimento intenso carregado de interesse e de admiração. A palavra paixão geralmente é aplicada num contexto de romance. Existe aquele amor de infância, por exemplo, que de tão forte deixa a gente quase que sonhando acordado. E também existe aquela paixão que para muitos é indiscutível. É um sentimento que tira a pessoa de casa, faça chuva ou faça sol, e faz ir atrás de algo que ela considera tudo na vida. A paixão pelo futebol é um dos sentimentos que o brasileiro tira de letra. Afinal, somos conhecidos como o país do futebol, apesar do esporte ter sido inventado na China e aprimorado pelos ingleses. E é por isso que em dias de jogo é bastante comum reações como essas aí. Milhares de torcedores fanáticos lotam as ruas em torno do estádio e ficam na expectativa do início da partida. E a festa só dá uma pequena pausa quando o jogo começa de fato. A tensão fica evidente no olhar de cada um. E como se não bastasse a ansiedade do momento, qualquer deslize do time do coração é carregado de frustração e tristeza. E se o time perde a partida, até o humor e a disposição mudam. Se eu levar em consideração que para essa pessoa a coisa mais importante da vida é o time dele de futebol, é o amor que ele sente por esse time, ele vai viver um sentimento de luto. Houve uma perda naquele domingo, o time dele perdeu um jogo, então ele vai viver um sentimento de luto. Esse sentimento de luto vai fazer com que no outro dia ele esteja mais triste, mais deprimido, ele vai ouvir as outras pessoas, de alguma maneira tirando sarro nele porque o time perdeu, ele vai ter momentos de chacota onde ele vai ser, às vezes, considerar que ele foi humilhado pelo torcedor do outro time, que também quando o time dele ganha ele faz a mesma coisa. Quantas vezes a gente não vê na TV, quando um jogo está sendo transmitido, as pessoas chorando compulsivamente, como se tivesse perdido alguém. Às vezes uma pessoa não consegue chorar daquela maneira quando um ente da sua família morre, mas ele chora porque o seu time perdeu. E esses sentimentos são consequências de uma avalanche de reações químicas que acontecem lá no cérebro. O time ganha, aumenta muito o nível de dopamina, por exemplo, Então a pessoa vibra, sente um bem-estar, Aí já vem acompanhado de emoções, o coração acelera, a respiração fica mais rápida, aquela vibração toda, E o contrário também acontece, Então, quando o time perde, diminui o nível dessas substâncias, aumenta os outros e a pessoa começa a sentir uma certa sensação de depressão, desânimo. Então, tem todo esse balanço, esse equilíbrio entre o aumento e redução dessas substâncias. Ficar triste e até mesmo chorar por ver o time perder uma partida é uma reação, digamos, menos pior, se comparada com uma atitude mais violenta. E esse tipo de comportamento se tornou algo tão preocupante que fez com que as autoridades desportivas adotassem em 2016 a regra da torcida única em dias de jogos considerados de muita rivalidade. Quando você vira fanático por alguma coisa, você fica num limiar emocional e patológico muito maior. Eu não entendo que tem pessoas que vão lá para brigar,
né? Mas você já está numa situação de comoção, você já está num nível de influência social muito maior, né? Num estádio, com gente cantando a mesma coisa, o mesmo hino, né? Você se sente parte daquele todo, né? Para você romper a barreira da razão, é muito mais fácil. O que a gente viu hoje e que se tornou regra, né, pelas confederações de futebol, de torcidas únicas, é justamente para isso. Para evitar que exista um confronto entre alguém de um lado que está euforicamente muito feliz porque seu time ganhou e alguém do outro lado que está extremamente triste porque seu time perdeu. E esse confronto vai fazer com que essas pessoas, né, cheguem aos extremos, como a gente já viu, mortes em estádios, morte nas ruas, mortes em encontros de torcidas em metrôs e tudo mais que a gente sempre acaba vendo por aí, infelizmente. Em 2013, Atlético Paranaense e Vasco disputavam uma partida decisiva pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Se perdesse, a equipe carioca enfrentaria o segundo rebaixamento de sua história. Logo após o início do jogo, os olhos concentrados no campo voltaram-se para as arquibancadas. Torcedores organizados dos dois times rivais de longa data começaram uma briga que não conseguiu ser contida pelos seguranças da Arena Joinville. O placar final de 5-1 para o Atlético Paranaense foi mero detalhe frente às imagens de pancadaria por todo o estádio. Mas o que será que se passa na cabeça de torcedores que têm esse comportamento agressivo? Dependendo da pessoa, o futebol pode proporcionar um prazer de um grau baixo, moderado ou bastante intenso, né? O que isso implica, né? Implica em outra função desse sistema de recompensa, que é um sistema motivacional, né? Então, por quê? Isso motiva a pessoa a sempre buscar aquilo que lhe traz uma sensação boa, uma sensação agradável, né? Então, assim, eles têm essa tendência de tomar algumas atitudes, né? Tomar algumas decisões que lhe proporciona, ele traz essa sensação de bem-estar, né? E dependendo do grau, né, dessa sensação prazerosa, isso repercute nas ações da pessoa e pode ser uma atitude dentro das limitações sociais, né? Ou às vezes até ultrapassar, como por exemplo agressões físicas, né? Ultrapassar esse limite. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o IBOP, revelou que 77% dos brasileiros têm como maior paixão o futebol. A pesquisa mostrou ainda que a família aparece em 8º lugar nessa lista de paixões, empatada com carro e novela. Os últimos colocados no ranking das paixões nacionais são o dinheiro, o trabalho, a música e a igreja, com 1% cada uma. A gente ter um hobby, a gente ter uma paixão, né? Futebol, um esporte mesmo, ela não é prejudicial, né? Até qual ponto? O ponto que você começa a colocar aquilo, né, em prioridade. Então, eu vou deixar de ir no aniversário de um filho porque tem jogo, né? Eu vou deixar, né, vou me endividar porque eu preciso comprar o ingresso de um jogo, né? Você começa a perceber né, alguns referenciais de descontrole, né, quando, né, tem esse tipo de comportamento. Então, poxa, a pessoa perdeu o emprego porque ela tem um campeonato, né, no Japão. Então, até que ponto, né, assim, a estabilidade financeira e profissional dela, ela vem depois de um campeonato de futebol? Aí você começa a perceber que tem alguma coisa que não está equilibrado. A gente considera isso a partir do momento que o ser humano passa a não fazer coisas que são relacionadas para a vida dele, ele não assume papéis que deveriam ser dele, então ele abre mão de coisas, de papéis que ele desempenha no seu dia a dia, por exemplo, o papel de pai, o papel de trabalhador, o papel de namorado, o papel de amigo, o papel de filho, e coloca como prioridade o papel de ser torcedor de um determinado time. E a vida dele passa a funcionar dessa forma.
No Brasil, o futebol amador também alimenta essa paixão nacional. Por aqui, essa categoria do esporte é considerada a maior, se comparada com o futebol de várzea de qualquer outro lugar do mundo. Basta ir em algum bairro próximo à sua casa, dia de domingo, que você vai ver muita gente suando a camisa, correndo atrás de uma bola. De acordo com o mais recente suplemento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, o futebol é a principal modalidade esportiva praticada no país. São 15 milhões e 300 mil pessoas envolvidas com o esporte. Quer sendo jogado ou assistido, o futebol fascina. E como a gente já viu, o problema é quando esse fascínio se torna um incômodo. E às vezes, o menos incomodado com a situação é o próprio fanático. Ninguém vai me procurar por causa de futebol, né? Então, olha, eu tô vindo aqui porque eu acho que eu torço muito pro Corinthians, né? Vai acontecer algum problema na vida dessa pessoa que ela vai precisar se olhar, né? Seja uma crise de pânico, seja uma depressão, seja um fim de relacionamento. E a gente vai olhar para isso e vai entender qual o sentido desse fanatismo na vida da pessoa, né? Então, acho que dificilmente alguém vai entender isso como alguma coisa ruim. É que nem estudar muito. Ninguém me procura porque está estudando muito. A pessoa me procura porque ela, né, não passou na prova, porque ela perdeu o relacionamento ou porque ela está tendo crise de ansiedade. O Realidade em Pauta vai para um breve intervalo e na volta você vai conhecer a história de dois apaixonados pelo time do coração. Não saia daí, a gente volta em 2 minutos.